Bem-vindo ao Cultivo de hoje, que vai falar sobre o zelo com as coisas de Deus, baseado no texto de Ageu, capítulo 1, versos 2 e 9, que dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: Não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Verso 9: Esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levaste para casa, eu o dissipei como um sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Irmãos, é muito bom quando a gente cuida das próprias coisas, a gente administra bem aquilo que a gente tem, a gente zela pela nossa casa para mantê-la sempre bem organizada, pintadinha, com todas as coisas no lugar. A gente tem prazer em investir tempo em ajeitar o nosso cantinho, né? Todo mundo gosta de fazer isso, de repente combinar as coisas, ter um pouco de conforto depois de um dia de trabalho. O que a gente quer é chegar em casa e poder relaxar um pouco. E aí a gente investe um lar que seja agradável para esse tipo de experiência. Tudo muito bom, tudo muito justo. Isso é presente de Deus também, poder morar num lar que a gente se sente bem, que a gente gosta de estar presente, a gente se sente acolhido, se sente efetivamente em casa. O problema é quando a gente está cuidando demais das nossas coisas e estamos deixando em segundo plano as coisas que são de Deus. E é exatamente isso que o texto está falando. O povo já tinha passado a hora de começar a investir na reconstrução do templo. E ao invés disso, estavam muito ocupados com as suas próprias coisas, com os seus projetos pessoais, estavam muito dedicados a construir esse conforto pessoal, mas pouco preocupados em restabelecer aquilo que era de Deus. Aquilo que era pessoal estava em primeiro plano, ao passo que as coisas de Deus nem sequer aconteciam, nem sequer andavam. Esse é um problema muito, muito importante, porque Deus é quem nos dá condições de ter o que a gente tem e nos dá condições também de trabalhar e poder gerar esse conforto, esse lar que a gente gostaria, que a gente gosta de ter e de investir nele. Mas esse Deus não pode ficar desamparado por conta da nossa irresponsabilidade. Nós não podemos desfrutar das coisas de Deus e sequer nos preocuparmos com as coisas que são dele. E aí você pode me perguntar, mas pastor, o senhor está falando do templo? O senhor está falando do espaço que a gente cultua? A gente cuida bem do templo. De fato, a nossa igreja no bairro São João tem um templo muito justinho, muito bem cuidado, zelado, organizado. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da obra de Deus como um todo. É claro que o templo entra nesse critério também. É claro que se o nosso templo, o templo da nossa igreja, fosse descuidado, paredes descascando, infiltrações e a gente não se preocupasse com isso, é claro que isso entraria nesse nosso pensamento. Mas eu estou falando de questões mais sutis. A gente cuida de investir em projetos pessoais, mas a gente não gasta um minuto sequer num projeto de Deus. A gente investe energia, esforço, dinheiro, empreende bastante para fazer coisas para si, mas não fazemos da mesma proporção ou até numa proporção maior nas coisas de Deus também. E não falo apenas de objetos, não falo apenas de edificações, falo da obra de Deus como um todo, a evangelização, o ensino da palavra, a oração, a comunhão. Quanto tempo nós temos dedicado às coisas de Deus? Ou temos cuidado muito de nós e temos esquecido das coisas do reino? Vamos pensar nisso. Amado Deus, te agradecemos pela sua palavra que tão claramente falou conosco e que nós possamos ter um coração inclinado a te servir e te oferecer sempre o melhor. Em nome de Jesus. Amém.